aí. Então eu não vejo esse tipo de questão de ser ignorada politicamente, nem a nível científico, porque a própria academia ela também foi sequestrada pelo capitalismo. E a gente tem que aceitar que tem coisas que não é o viés deles e eles também não investem, né? Nem para publicar, nem, enfim. Não está sendo ignorado, simplesmente a gente não conseguiu a resposta que queria. E como sair disso? Eu estava numa palestra de Henrique Leve, ele esteve aqui no Brasil há algum tempo. Eu fui lá assistir, ele falou, assim como sair. Para sair nós temos que primeiro lidar com essa pulsão humana que cresce, que essa pulsão para o mal, que está dentro do ser humano e faz o ser humano criar todo um mecanismo na estratégia para ir contra a própria vida humana. Então temos que identificar isso que está dentro de nós e combater isso. E ele fala que existe esperança, porque do mesmo jeito que povos africanos, povos indígenas, eles conseguiram dar a volta por cima ao colonialismo, significa que existe força, existe toda uma intelectualidade para reverter esse caos que é o capitalismo. E eu também acredito que dá para sair disso. Tenho esperança um pouquinho. Não há um pouquinho. Depois eu vou uma professora. Então, Mar, primeiro, dizer que eu conheço aquela região lá do Maranhão, né? Tenho contatos lá, amigos meus quilombolas, lá aqueles conflitos que acontecem por lá. O pessoal está sempre chamando para ir para lá, mas eu tenho que terminar uma dessa, né? Depois de abril. Mas no sentido de pensar também, porque o que acontece, né, com o pensamento dos povos, dos indígenas? Eu estou falando como apurinã, né? Eu vou falar como apurinã, o vigário. Mas aí eu tenho contato com outros parentes, a gente tem essa mesma dificuldade, né, de estar na academia e muitas vezes as nossas escritas seriam aceitas. Então, por exemplo, eu que tenho um pensamento investido, aprendi a falar português depois, e já a construção que eu tenho de pensamento é anterior à linguagem que eu falo hoje. Eu falo português mal, às vezes fico procurando a palavra para falar, buscando dentro do meu pensamento essa palavra para falar. E aí, quando a gente passa isso para a escrita, e ainda bem a gente tem que agradecer muito ao gravador, porque a gente grava, coloca no programa e sai toda a tua fala, e aí a gente corrige os erros de português e consegue colocar no nosso trabalho. Nós somos um povo da oralidade, mas isso não significa que a gente não aprenda a escrever. A gente escreve. E isso dentro da academia muitas vezes é visto com desdenho, porque a academia está docilizada. Eu vou usar o termo docilização, porque eu acho que é a palavra bonita, para dizer que está domada, domesticada, e ao mesmo tempo escravizada por um sistema de pensamento eurocêntrico. E dane-se se as pessoas não gostam de dizer que são eurocêntricas, a gente sabe que são. E aí a gente, quando vem com esses pensamentos diferenciados, que não é igual o que está na bula de remédio deles, nós somos massacrados. E acontece assim, então eu sempre fiz um pacto com os meus orientadores, né? Eu tive 2 orientadores e uma orientadora, né? Com 2 mestrados e um doutorado. Estou levando doutorado agora, né? E tenho também 2 graduações, então eu fiz um TCC e uma monografia. Eu sempre fiz esse pacto. Não se meta na minha escrita. Não se meta na minha escrita. Ah, mas isso aqui não vai ser aprovado, não interessa, manda para a banca. Não interessa. Não. A nossa escrita, ela tem que ser liberta. Porque o nosso corpo, há algum tempo, já foi muito mais escravizado. Por que a minha escrita tem que ser escravizada? Há um apagamento da nossa escrita na cara. Os indígenas não gostam de escrever. Eles dizem isso pra gente. Você não gosta de escrever. Pra gente é tão óbvio muitas coisas que a gente vê você discutindo umas coisas assim, eu fico olhando. Por que eles estão discutindo isso? E parece uma certa ingenuidade minha, dos
fazer isso, porque às vezes é tudo óbvio ali. E não quer dizer que não saiba alguma coisa, eu não sei nada. Eu estudo o mundo de vocês, eu estou no mundo de vocês. E claro que eu pretendo sim fazer acho que fazer um outro doutorado, para estudar os brancos, porque eu tenho de aprender como é que esses seres determinados, criar essas categorias para não fazer o que é. Mas assim, eu sempre digo, eu falei dignidade, né? Falei que eu ser digno. Eu sempre falava coragem, né? Porque coragem de coração, do tamanho do nosso pulso, que a gente levanta para lutar. E a gente tem coragem, mas tem gente que tem várias formas de coragem. Mas a melhor, o que nos move mesmo nesse sentido é termos caráter. Então eu coloco dignidade, tu colocou coragem e eu vou colocar acima de tudo caráter. A academia tem de aprender, claro, não vamos generalizar, porque isso aí não só a academia, mas a sociedade, e todos nós temos de ter o chamado caráter, porque depois eu descobri que caráter é ser uma boa pessoa dos outros, né? E aí eu vou para cair com a antropologia, a gente precisa ter alteridade. Os antropólogos e antropólogas precisam ter alteridade. Se colocar no outro, não somente na pesquisa, mas no momento dessa reflexão que a gente está fazendo nessa jornada. Obrigada, gente. Uma das minhas professoras favoritas, né? A Graça e a Débora. Débora, ele falou em conflitos territoriais, né? Falava sobre essa questão de conflitos territoriais e a questão da terra. Mas também eu vou colocar dentro dos conflitos territoriais, socioambientais, a gente teve dificuldade de escrever ali, né? Eu vou colocar dentro dos conflitos territoriais a questão econômica das políticas neoliberais que acontecem e aconteceram nos anos 80, com o boom na Eco 80, começa 80 por ali, e vem a 92, porque é a Eco 92. Eu lembro da gente falando sobre a Eco 92 em seguida. O que acontece? Há uma mercantilização desse nicho econômico que é os conflitos territoriais. Então, enquanto os potiguara, eu não vou falar por não, porque o meu território é demarcado, viu, gente? Mas os Kaiowá, os Tupinambá lutam para a demarcação dos seus territórios, e a demarcação é um processo jurídico. Gente, tem demarcação de 30 anos dentro da FUNAI. 30 anos. E aí é embargo, e abre embargo. Houve essa mercantilização também desses movimentos ambientais. Então, se cria-se, e aí é uma palavra muito perigosa estar falando isso aqui, porque podem me associar a gentalhas, a gente ruim, cria-se um mercado do terceiro setor para capitalizar tudo isso. E aí o que faz? Os assédios, captura os grupos sociais indígenas, os grupos sociais quilombolas, e começa a trazer, a lucrar em cima dessa ideia. Mas não há o interesse desses grupos de terceiro setor socialmente defensores do planeta, porque ela falou da WWF, aqui no Brasil. Nossa, uau! Eu já sabia, tá? Mas eles capitalizam isso como uma forma de lucro. Então, os conflitos territoriais é pela terra e, mais além, a economia. Porque o que acontece? Vamos deixar de ser os maiores produtores de soja e parar de matar os indígenas Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul? Vamos parar de tentar expulsar os Tupinambá lá do sul da Bahia, da cidade, lá de Olivença? Porque querem construir resort? Já tentaram construir resort lá, sabe o que os Tupinambá fizeram? Ocuparam. Foram ocupar os lugares lá.
Então, isso também é um processo econômico. Né? Não é só de terra, mas é econômico. Isso mexe na economia. Economia de quê? Dos donos do poder. Dessa política neoliberal, sabe? Que quando eu falo que dá uma cara de nojo, sabe? Que fica mercantilizando os nossos corpos. Porque também há um mercado em cima dos corpos indígenas. O que é moda? Viramos moda. E aí eu vou ali para a questão da... Alguém falou sobre a questão dos indígenas, ele falou ali sobre ele é autodeclarado. E eu sou indígena. Eu tenho Rani e talvez ele não tenha. Porque o Rani é um sistema de controle do capital, dessa política neoliberal. E agora estão pedindo Rani nos concursos públicos do governo federal. O que é Rani? Rani é o registro de nascimento vivo indígena, que eles, a FUNAI usou na ditadura militar para ter controle sobre as populações indígenas. Agora, novamente, está sendo requentado para estar ali. Concurso CNU, está lá, Rani, pedindo. Ou o juiz federal do Ministério da Cultura. Rani. Edital do Ministério da Cultura para os indígenas acessar projetos. Estão exigindo o Rani. Mais adiante, por quê? Porque vem o censo do IBGE 2024, marcado que vai ficar gravado, depois vocês podem pegar isso aqui, eu seguro a minha fala. 2024, por quê? Porque nesse último censo do IBGE, mesmo com aquele monte de problema que teve, apareceu o saldo declarado. Os indígenas urbanos existem. Vamos parar de sair desse fenótipo que o indígena tem que ter o olho puxado, cabelo liso, entendeu? E andar pelado. Isso é uma ideia de antropólogo do passado. Não existe mais isso. O indígena é pertencimento. A identidade indígena é pertencimento. Eu me autodeclaro, eu sou indígena, e o meu grupo social reconhece a identidade indígena, ela é coletiva. E tem que ser indígena na cidade, eles estão nas universidades, que a gente chama de descendente, falou descendente, né? A gente fala descendente, mas ele não pode deixar de ser meu parente, porque ele foi escolhido no território dele para estar aqui. E eu tive ainda a sorte de estar na Amazônia, porque a última fronteira da colonização foi na Amazônia, quem enfrentou tudo foi os indígenas do litoral. E aí, como é que se fala isso? Como é que estão pedindo Rani em 2024, CNU, Ministério da Cultura? E a gente tem que passar por isso. Isso é controle neoliberal dessa política de esquerda, que não é esquerda. Isso aí não é esquerda. Não é esquerda. Não é esquerda. E é vergonhoso a gente ter que dizer isso. E a gente vai bater e falar o que a gente entende de mundo. Se é verdade ou não, não interessa. Está nos atingindo. Obrigada. Depois a gente conversa. Vai, Velasco, a gente quer É o saber. seguinte, inclusive entrando muito dentro do que você disse, do que você, Cola, trouxe, tem uma questão, inclusive que eu exploro na tese, sobre como essas políticas internacionais, indigenistas, de identidade, multiculturalidade, de questões ambientais, são uma facilitação de um projeto de invasão, é um projeto mesmo de dizimação, porque são formas de facilitar a entrada dos grandes empreendimentos internacionais. Tem uma entrevista do Marcos Goldstein, que é um dos responsáveis pela conformação da Convenção 69, né? Que ele vai falar sobre como isso vai propiciar modelos internacionais que permitem a entrada de grandes empreendimentos e criam padronização de normas e regras, né? Isso tem também um pouco da exploração do trabalho que fazem. Então, assim, é um projeto de internacionalização, é um projeto internacional, é um projeto de dizimação,
E tem uma questão aí que você trouxe que eu acho fantástica, que é o lugar de Guardiões da Floresta está ali por causa disso, porque é um projeto, sabe? E eu achei muito interessante você mesma dizer que não é assim, porque não é. Esse lugar de Guardiões da Floresta é justamente um lugar que vai colocar dentro desses territórios, que são territórios que ficam vulneráveis. Eles nunca vão ser dados às pessoas que habitam o território, né? É aquela coisa que eu falo rindo do direito real de uso, que é um absurdo. Então, só para responder assim, em termos, dá para se estender muito mais, falar muito mais sobre isso, porque eu me sinto meio conspiranoica quando eu falo isso. Mas tenho evidências, eu tenho evidências de literatura e de pesquisa, né? Mas eu me sinto mesmo meio conspiranoica, mas é isso, é a vida. Então eu só vou responder com essa conspiranoia minha e qualquer coisa a gente conversa com isso. Gente, agradecer a mesa, foram falas excepcionais, gigantes, além de currículos excepcionais, né, duas praias muito novas, foram falas enormes. Além disso, é muito importante ver vocês comprar o livro, foi muito importante ouvir vocês. E agora a gente vai esperar para a próxima mesa de encerramento. Obrigado. Fábio. Fala aí, eu vou voltar. Podemos chamar a comissão organizadora, gente? Essa jornada é a primeira vez que eu participo. É uma relação danada mesmo, né? Pode vir a comissão também para fazer essa foto com a gente? Pode ser? Quero tirar só de vocês depois. Então vamos no banheiro aqui. Graça. Vem, Graça. Não, primeiro vocês, depois a gente vai. Pela mesa. Gente, eu sou um cara de muita sorte. Sou muito potente aqui. Vocês vão lá. Você que está na porta, pode chamar o professor Fábio dessa porta. Ele vai ao banheiro. Aí você vai passar, claro. Tá bom. Aí. Fábio, eu faço. Ele vai correndo, ele vai gravando. A nossa mediadora. Poxa. Agora vai todo mundo, né? Pessoal, em 10 minutinhos a gente vai ter a nossa mesa principal aqui, que é a mesa com os fundadores, tá? 10 minutinhos. Não, amiga. Vamos colocar 20 minutos.
20 minutos. Foi muito bom ontem também. É 20 minutos? 9 minutos. Encontrou o mercado? Maravilhoso esse encontro, não podia ter sido mais incrível. Bem-vindo aqui, Thelma. Viu? Bom te ver, eu também, foi um prazer, viu? Você já tá indo? Ah, tá bom, foi um prazer. Tchau. Já não tem mais. Não, tá bom. Gabi, cadê o café? Não tem, amor. Mas vai falar. Acabou. Eu vou falar duas coisas para você. Sabe o que eu fiquei pensando? Os pescadores é normal, né? Eu
assim que contato para você. O Manuel, o especialista, parabéns. Mas já teve a primeira parte, no final já era já as provocações aí. E ontem foi legal o Luiz estar aqui, né? Não, mas olha, eu soube que vai virar uma exposição umas fotografias e tal. Eu estava lá nos paredes aqui para entrar o quadro de não sei quem e eu falei, então. Gostou? Gostar não é a palavra certa, né? Essa coisa de Bolsonaro. É impactante. É impactante. É impactante. Quem quiser falar você. Não, mas as pessoas. Fiquei mobilizado. Óbvio que eu gosto de tratar. Eu dei uma larga lá, meu amigo dele. Sabe uma vez? Sobre cérebro, balançar. Você foi debatedora, né? Lá em Caxias? Tudo bem, meus colegas? Tudo bom. Prazer, gostei muito da coquetel, da sua fala, bem mais tarde, mas Eles estavam seguindo agora, de um tempo para cá. É o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ele está representando da UERJ. Ele está pela UERJ, aí ele até me disse. Eu acho que ele é o frente da pessoa que você quer ligar. Observatório de oportunidade no estado de Janeiro. Eu descobri que isso é legal, muita coisa. isso eu não vou. Eu nunca tive. Todo mundo Quanto mais. Pois é. Eu ia para onde? Caminho largado. E eu ia ficar mais um pouco. Transmitindo ao vivo, falando um monte de coisa. Foi ao vivo, mas ficou gravado. Essas aí que dá um monte de. Já nem teve uma história, né? Daqui a pouco foi feito o processo do ele foi processado. Aí depois teve uma coletiva de imprensa, o prefeito com a cara. Esse dia eu recebi aí o prefeito é coletiva de imprensa. Aí
prefeito sentado lá com aquela cara um pouco pra mim, e a mulher justifica, gente, vocês sabem que eu gosto de fazer foto, mas eu nunca tinha feito. Só que ela estava justificando, não era justificado, né? Porque a acusação é exibicionista, tá falando, não, gente, vocês sabem, eu vou em todo lugar, eu gosto de fazer isso e tal, mas não. Já estou purificada, fala purificada e purificada. Falando de vou gravar. Tchau, Paulo, você vai embora quando? Eu fui embora pro só dia 3. Ah, você vai ficar ainda? Amanhã eu vou ir. Você vai cair amanhã? Não, eu só vou embora dia 3, porque dia 2 eu vou ver uma. Agora vai ser a colocação do E a nossa lá também estava bem tranquila. Do ponto de vista assim, da então, tchau, tá? Quer um cafezinho? Opa, vamos no café. Vamos no café. Você fica até na água, mas você fica com ele. Não podia, é indispensável. Eu vou beber ou não, aí eu vou para ele. Mas falei que você falou que o tamanho não estava sendo real. Aula dele, né? Aí eu sei que É
Ontem viemos de branco, e hoje também já não, aí tá Yuri e ela tá bem machucada, então. Não, mas eu já fica no Esse serve eles, né?